Oi, pessoal. Vamos ler mais um pedacinho da República de Platão, do livro 1. Sócrates está conversando com Polemarco sobre a justiça. Segundo Polemarco, né, a justiça é dar a alguém o que se deve a ele. Aí o Sócrates, aí o Polemarco deslizou disso para falar que a justiça é fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos. Aí o Sócrates falou, mas o médico, ele faz o bem ao corpo, né? Usando remédio, através do remédio. O cozinheiro, ele faz bem ao paladar, através da comida. Sócrates está fazendo uma analogia de justiça com tecne, ou arte, ou habilidade. Está tratando da justiça como uma habilidade e o Polemarco aceita, né? Ele toma isso sem problema. Aí o Sócrates fala, mas qual é o fim da justiça, né? O que a justiça objetiva alcançar? A analogia com a tecnia tem um problema, é que o raciocínio que é necessário para alguém que tem uma especialidade, exercer sua especialidade, é um raciocínio que leva dos meios para o fim desejado, né? A justiça. Ah, só uma coisa. E o artesão que vai fazer um vaso, por exemplo, ele vê o melhor barro, o melhor torno para chegar no vaso desejado, num bom vaso, que ele sabe dizer quando o vaso é bom, quando o vaso não é. O raciocínio dele é meios, fim, né? Ele não questiona se é bom ou não fazer vasos, né? Ele faz vasos. O médico, ele avalia o doente e sabe que remédio é adequado, porque ele quer a cura do doente. O médico não se questiona se ele deve tratar um doente, né? Isso é um problema para a justiça, é um problema para a analogia entre habilidade, tratar a justiça como um tipo de habilidade, porque qual é o fim da justiça? É a própria justiça, né? E se questiona o que é a justiça, qual é a ação, o que é, se determinada ação é justa, né? Se é justo fazer certa coisa. O Polemarco, ele aceita tomar o que Sócrates empurra, né? Aceita tomar a justiça como uma certa forma de habilidade, mas seria uma habilidade inútil, né? Já que o homem justo não é como o médico, não é como o especialista em cavalos, que sabe como tratar bem dos cavalos para que os cavalos sejam bons, né? Então, o especialista em cavalos, ele lida com aquilo que está em uso, com o cavalo, né? Eu tenho um cavalo, quero usar, eu chamo um especialista em cavalo que vai colocar o cavalo em condições de ser usado. Agora, o como o justo
não, não é como o médico, como o especialista em cavalos, como o gastrônomo. Então, para que serve o justo? Aí o Polemarco sugere, para lidar com aquilo que não está sendo usado. Aí o Sócrates, então, ele é inútil, né? É porque ele lida com coisas inúteis. Então, o problema de sustentar que justiça é um tipo de habilidade, tem vários tipos de problema, né? Mas acaba se caindo na ideia, se concluindo que justiça é inútil, porque lida com coisas que não estão em uso. Vamos continuar aqui a acompanhar a conversa entre eles. Mas então, meu amigo, a justiça não é algo muito importante, se seu uso se estende apenas a coisas inúteis. Mas examinemos ainda o seguinte. É aqui que eles vão concluir que o justo é um tipo de larápio, né? Mas examinemos ainda o seguinte. O homem mais destro em desferir golpes no combate, num pugilato ou em qualquer outra luta, não é também o mais destro em apará-los? Aquele que melhor ataca, não é o melhor em se defender? Sem dúvida. E quem é hábil em se preservar de uma doença, não é também o mais hábil em transmiti-la em segredo? Parece-me. Mas não é bom guardião de um exército quem rouba aos inimigos os segredos, os planos e tudo o que lhes concerne? Sem dúvida. Logo, o hábil guardião de uma coisa é também o seu hábil larápio, aparentemente. Se, portanto, o justo é hábil em guardar dinheiro, será também hábil em roubá-lo. Pelo menos é este, disse ele, o sentido do raciocínio. Assim, o justo acaba de nos aparecer como uma espécie de larápio, e tu estás com um ar de quem aprendeu isso em Homero. Este poeta, com efeito, prezava o avô materno de Odisseu, Autólico. E sustentava que ele superava todos os homens no hábito do roubo e do perjúrio. Por conseguinte, parece que a justiça, no teu modo de pensar, no de Homero e no de Simônides, é uma arte de roubar, em favor, todavia, dos amigos e em detrimento dos inimigos. Não é assim que a entendias? Não, por Zeus, respondeu. Não sei o que pretendia dizer. Entretanto, acho ainda que a justiça consiste em beneficiar os amigos e prejudicar os inimigos. Então, tomar a justiça como uma habilidade é algo que, no limite, o próprio Polemarco não quer, não tem como aceitar, né? Porque leva o justo a lidar com coisas inúteis e a poder ser habilidoso em prejudicar os outros, né, ser um bom guardião de coisas que não estão sendo usadas. Então ele é um habilidoso em prejudicar os outros naquela matéria, né? Então um problema essa analogia com a habilidade. Aqui. Então, e o Polemarco quis voltar a definir a justiça como fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos. Mas a quem trata de amigo,
aos que se nos parecem honestos ou aqueles que o são, embora não o pareçam, e assim quanto aos inimigos. A quem tratas de amigo? Aos que se nos parecem ou aqueles que o são, embora não o pareçam. Aqui, ó. Essa é uma distinção fundamental da filosofia platônica entre parecer, ser doken einai e ser einai. O filósofo é aquele que distingue entre o que parece e o que é, né? Isso é uma coisa que o filósofo consegue e o não filósofo não consegue. É natural, disse Polemarco, amar os que supomos honestos e odiar o que supomos malvados. Aí o Polemarco, ele não disse, não, eu vou fazer o bem para quem é meu amigo. Não, ele diz, eu vou fazer o bem para quem suponho que seja meu amigo. Mas não se enganam os homens a este respeito, de modo que muitas pessoas lhes parecem honestas, não o sendo, e inversamente, né? Então esse de supor alguém como que alguém é amigo não é um traz engano? Sim, enganam-se. Para estes, portanto, os bons são inimigos e os maus amigos, sem dúvida, né? Porque os homens se enganam, né? O Polemarco concorda. Os homens se enganam na avaliação de quem é amigo e quem não é. E, no entanto, consideram eles justo beneficiar os maus e prejudicar os bons? Parece, né? Já que se engana sobre quem é amigo e quem não é, então acaba correndo o risco de se beneficiar quem não é amigo. Como não se sabe que ele não é amigo, se considera que fez algo justo, né? Entretanto, os bons são justos e incapazes de cometer injustiça. É verdade. Segundo o teu raciocínio, é, pois, justo fazer mal aos que não cometem injustiça. Por quê? Porque acaba involuntariamente pensando que alguém não é amigo, involuntariamente se acaba então fazendo mal a ele. E considerando isso justo, né? Então, assim, o Sócrates está falando, olha o problema de não saber avaliar quem é amigo e quem não é. Quando se segue a máxima, justiça beneficiar os amigos e trazer malefícios aos inimigos, acaba se cometendo injustiça se não cuida da definição de quem é amigo e quem não é. Segundo o teu raciocínio, é, pois, justo fazer mal aos que não cometem injustiça. De nenhum modo, Sócrates, contestou, pois o raciocínio parece mal. É justo, então, prosseguir, prejudicar os perversos e beneficiar os bons? Esta conclusão se me afigura mais bela do que a precedente. Sim, o Polemarco gostaria de prejudicar os perversos e beneficiar os bons. O problema é
quem são os amigos ou os bons e quem são os inimigos ou os maus. Porque sem isso, se acaba cometendo uma injustiça, pensando que se está sendo justo. Para muita gente, portanto, Polemarco, que se enganou sobre os homens, a justiça consistirá em prejudicar os amigos, pois tem por amigos os perversos, sem saber, e em beneficiar os inimigos, que são bons de fato. E assim afirmaremos o contrário do que fazíamos Simone disse dizer. Então acaba se fazendo o contrário do que Simone disse. Simone disse prejudicando os amigos, tomando-os por maus, pensando que eles são inimigos. Seguramente, confirmou ele, é assim que a questão se apresenta. Mas corrijamos a nossa posição, pois corremos o risco de não haver definido exatamente o amigo e o inimigo, né? Tem que definir. O próprio Polemarco puxa a necessidade disso. Como os definimos, Polemarco? Aquilo que parece honesto, aquele que é amigo. Então, para o Polemarco, parecer honesto ou parecer amigo já é o suficiente para que ele seja amigo. E agora, continuei, como corrigiremos nossa definição? Ah, tá. Como os definimos antes, né? Tomando por aquele que parece. E agora, como corrigiremos nossa definição? O que vamos mudar nessa história aqui de parece? Aquele que parece respondeu, e que é honesto é amigo. Então, não, aquele que parece e que é honesto é amigo. Aquele que parece, mas não é honesto, parece, mas não é amigo. Quanto ao inimigo, a definição é a mesma. É? Inimigo é aquele que parece inimigo e é inimigo. Amigo, pois, como se afigura por esse raciocínio, será o homem bom e inimigo o mal. Sim. Então só o Polemarco falou, olha, não basta parecer, né? Tem que ser. Portanto, mandas juntar algo ao que dizíamos antes sobre a justiça, a saber, que é justo fazer bem ao amigo e mal ao inimigo. Agora, além disso, devemos dizer que é justo fazer bem ao amigo bom e mal ao inimigo mal. Perfeitamente, disse. Assim, isto me parece bem expresso. É próprio, pois, do justo, repliquei, fazer o mal a quem quer que seja? Sem dúvida, respondeu, é preciso fazer mal aos maus que são nossos inimigos. Então não é fazer mal a quem quer que seja, né? É fazer mal aos maus que são nossos inimigos. Mas os cavalos a quem se faz mal tornam-se melhores ou piores? Piores. Relativamente à virtude dos cães ou a dos cavalos? A dos cavalos. O termo virtude significa, genericamente, a excelência específica de uma coisa. Usado, em primeiro lugar, para designar a excelência guerreira dos homens. E, posteriormente, a de um animal ou a de um instrumento. Esse é um conceito central do vocabulário ético platônico, que designa a virtude propriamente moral.
a virtude propriamente moral é a excelência, no Platão. A pergunta tipicamente socrática, o que é a virtude, inaugura, por assim dizer, a filosofia moral na Grécia, na medida em que orienta a investigação filosófica na busca pela definição dos conceitos fundamentais da moralidade humana, a saber, a justiça, a temperança, a coragem, a sabedoria, a piedade. A virtude, a arete, aparece como um tema central de dois diálogos platônicos, Protágoras e Mênon, que analisam a possibilidade de a virtude ser ou não ensinada. Então, nessa história aqui de fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, Sócrates perguntou: mas os cavalos a quem se faz mal tornam-se melhores ou piores? Piores. Relativamente à virtude dos cães ou a dos cavalos? A dos cavalos. Quando se bate no cavalo, né, eles pioram na virtude dos cavalos, que é correr bem, que é serem dóceis, né, serem corajosos quando necessário. Essas são as virtudes do cavalo. Mas quando se bate neles, quando se faz o mal a eles, se faz com que eles sejam piores nessas virtudes. Então, Sócrates está trazendo um problema para essa definição de que justiça é fazer bem aos bons e mal aos maus. Porque se eu faço um mal aos cavalos, como é que isso pode ser justo? Se eu os torno piores na virtude deles. É como querer educar uma criança batendo por meio do mal, né? Você vai ensinar para ela que fazer o mal é adequado para conseguir as coisas que ela acha que tem que conseguir. Por exemplo, que alguém obedeça a ela um dia, né? Você está desvirtuando a criança, batendo na criança. Ah, a criança foi má, então eu faço mal a ela. O mal a ela. Estou desvirtuando a criança, né? Estou tornando as crianças piores. Isso não é justo, porque eu quero que a criança seja justa, né? E não injusta. E os cães a quem se faz mal não se tornam piores relativamente à virtude dos cães e não a dos cavalos? Necessariamente. Mas quanto aos homens, meu amigo, a quem se faz mal, diremos do mesmo modo que se tornam piores em relação à virtude humana? Sem dúvida. Ora, a justiça não é virtude humana? Isso também é necessário. Logo, meu amigo, aqueles entre os homens a quem se faz mal tornam-se necessariamente piores, né? Piores na virtude, justamente na virtude da justiça. Parece. Mas por sua arte, pode o músico tornar alguém ignorante em música? Impossível. E pela arte equestre, o cavaleiro tornar alguém inapto a montar a cavalo? Não é possível. Pela justiça, portanto, pode o justo tornar alguém injusto? Ou, numa palavra, pela virtude, podem os bons tornar os outros maus? Isso não se pode. Então, não tem como o justo fazer o bem ao bom e o mal ao mal. Se, ao fazer o mal ao mal, eu o torno injusto.
Eu não estou fazendo a justiça fazendo mal ao mal, porque eu estou tornando injusto. Pela justiça, portanto, pode o justo tornar alguém injusto. Ou, numa palavra, pela virtude, podem os bons tornar os outros maus. Isso não se pode. Pois não é próprio do calor, penso, arrefecer, mas do seu contrário, sim. Nem da secura molhar, mas do seu contrário, sem dúvida. Nem do homem bom prejudicar, mas do seu contrário, parece. Mas o justo é bom, sem dúvida. Por conseguinte, Polemarco não é próprio do justo prejudicar a um amigo ou a pessoa alguma, mas do seu contrário, do injusto. Creio que dizes perfeitamente a verdade, Sócrates, confessou. Então depois a gente continua, né?